dessa vitória do Ceará, que eu falei lá no início, o Jean Carlos sendo decisivo, né? Dando assistência para o gol de Janderson, e marcando o gol dele, um golaço de Jean Carlos, que sai do banco, né, Minhoca? Eu até vi a escalação, o Léo tinha botado no grupo. Eu perguntei, mas eu acho que aí depois eu demorei a entrar, não sei se teve a resposta, não consegui achar. Se ele tinha sido barrado ou se era uma mesclada aí de time. Queria que você respondesse e também trouxesse tua análise do jogo aí. Como é que foi esse jogo que o Ceará sai atrás e na reta final, né, consegue essa virada com o Jean Carlos conduzindo o time. Essa foto aí dá saudade, torcedor do time. Eric, meu amigo, foi na maldade essa foto aí, viu? Quando eu vi eu acho que ele até botou no Instagram. Ele botou balão, assim, um balão na legenda. Quem botou ele? Que era o Eric botou no Instagram. Exatamente. Esse jogo aí, essa comemoração aí foi no gol da virada, né? Do Ceará, o segundo gol do Jean Carlos e tal. Mas, sendo bem honesto, Lucas, o jogo foi ruim, assim, sabe? Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Foi um primeiro tempo pavoroso. Eu tinha comentado Fortaleza e Sergipe na quinta-feira, né? O segundo tempo foi muito ruim, aquele jogo. E aí eu fiz esse jogo hoje e o primeiro tempo também foi pavoroso. Estava muito quente lá no PV, assim, o jogo começou 4 da tarde, o sol choveu durante essa semana, mas acho que desde a quinta-feira que está sol aqui na cidade e teve um sol realmente bem forte. A torcida do Ceará, que ainda está, de uma certa forma, com foco, está tentando tirar o foco daquilo que eu acho que vai ser uma coisa recorrente do Ceará até as coisas ser resolvidas, que é a presidência ainda, né? O Robson de Castro, presidente do clube, ainda está no comando. Essa semana teve a especulação da saída dele e até está confirmado, o torcedor do Ceará vai sempre protestar como protestou hoje. Hoje, durante o jogo não estava bom no primeiro tempo, a torcida parou ali um momento para, enfim, né, fazer o protesto habitual, como está fazendo já há um bom tempo, desde a da reta final da Série A do ano passado. Então, o Ceará não fez um bom primeiro tempo. A primeira coisa que o Morínigo fez para esse jogo foi estabelecer algumas coisas que já tinha se falado até uns dias atrás, algumas pessoas tinham comentado. Por exemplo, Vina e Jean Carlos, talvez vai ser difícil os dois jogarem juntos. Vina chegou até jogar com o Jean Carlos porque Vina estava fazendo a função do 9, né, ou do camisa 9, o falso 9. Apesar de que o Vina volta muito, né? Então, muitas vezes, ele não está dentro da área e aí sempre o jogador tinha que entrar. E como o Ceará, eu até tinha destacado isso aqui quando a gente fez uma análise por cima do que era Sport e Ceará, que são as equipes que vão disputar a Série B e que tem esse, pelo menos é visto como clubes que vão brigar pelo acesso. Eu sempre estava colocando o Ceará atrás por conta desse contexto que o Ceará está vivendo. O Ceará, para mim, é uma grande incerteza nessa temporada, apesar de que eu acho que o Ceará vai brigar para subir. Mas eu não sei, Lucas, o quanto os problemas do Ceará estão mais profundos ou menos profundos, ou basta trocar ali a presidência. Porque, por exemplo, o Conselho Deliberativo já teve 2 adiamentos da votação, né, exatamente da eleição, por conta dos problemas internos que está acontecendo. Ontem teve uma reunião extraordinária, acho que foi ontem, foi quinta-feira, e ficou decidido na reunião a mesma coisa que estava acontecendo, a mesma comissão eleitoral, a mesma proposta de votação, que é a híbrida, né? E isso já tinha sido, a própria justiça já tinha, por 2 vezes, adiado a eleição. E todo esse problema, Lucas, eu acho que é uma coisa muito incerta no Ceará. Porque, por exemplo, o que eu vou falar aqui do jogo, ele vai cair sempre nesse problema, porque a gente não sabe como é o Ceará de 2023. O quanto o Ceará tem dinheiro para, por exemplo, investir em mais peças. Jogadores que estão interessados, por exemplo, hoje no programa da rádio que eu estava participando, o Sérgio Ponte, chegou a mencionar que tem jogador que está na dúvida se vem ou não para o Ceará, porque não sabe como está a situação de fato do clube. E por isso que gera essa incerteza. Patrocinadores, por exemplo, podem também estar na dúvida se vai patrocinar um clube sem saber internamente como estão as contas, né? Como vai terminar essa temporada, como vai ser a temporada 2023. Então, acho que tem uma grande incerteza no Ceará de como vai ser. E, em meio a isso, a comissão técnica, obviamente, juntamente ali com a parte do diretor de futebol, a ABC e tudo mais, estão tentando montar uma equipe.
E, até agora, em 4 jogos do Ceará, algumas coisas já estão bem perceptíveis, Lucas. Como, por exemplo, vocês estavam mencionando a questão do Mikael. Para a Série B, Mikael, Diego Souza e tal, aquela coisa. O Ceará tem um centroavante, de fato, assim, de ofício, que no caso é o Vitor Gabriel, um jogador bem irregular e tudo mais. Hoje mesmo ele teve 2 possibilidades de cabeça. Uma eu senti que ele até estava um pouco inseguro para cabecear, e numa outra ele até cabeceia para fora. E é a única peça com essa referência. Não há um outro nome. Quer dizer, o outro nome seria o Kleber, que até o Ceará estava até adiantado, né, na época, antes de descobrir a questão do doping, até de negociá-lo, ou seja, o Ceará ia ganhar um dinheiro a mais. Então, nessa situação que o Ceará está atravessando, algumas lacunas do elenco já estão bem perceptíveis. E o torcedor que está indo acompanhar os jogos, ou que está acompanhando os jogos pela TV, não só pelo estádio, já começa a enxergar deficiências graves, assim, já urgência no time do elenco do Ceará. Por exemplo, o lateral direito tá um desespero, cara, um desespero. Vocês estavam mencionando o Eduardo, que até já passou pelo Ceará. O Ceará tem o Igor na lateral direita, que é um lateral muito limitado, assim, já dando até um pouco de spoiler. Foi um jogador horroroso, assim, é um lateral que chega na linha de fundo, não consegue acertar um cruzamento, é um lateral muito errático, não é bom na marcação. Ficou muito nítido isso no jogo do Ferroviário da semana passada, que levou um baile do Eric Pulga, por exemplo. E, ao mesmo tempo, as outras opções ali para a lateral direita. Um está machucado, que é o Michel Macedo, que é um jogador que se lesiona muito, e o outro é o Marcos Ito, um jogador que, sinceramente, nem deveria estar para essa temporada. E aí, esse problema da lateral direita, também, o jornalista Sérgio Ponte, a qual eu trabalho lá na rádio, chegou a mencionar que até essa semana deve ser anunciado um novo lateral, porque está muito evidente esse problema do Ceará. Por mais que seja o começo de temporada, o Ceará ainda vai ter, ainda até o final, né, dessa primeira parte, os jogos do Campeonato Cearense, né, tentando chegar numa final para garantir pelo menos a Copa do Brasil, e, no caso, a própria Copa do Nordeste, porque ele perde para o Ferroviário da maneira que perdeu, né, tomando um baile de bola depois de tomar o primeiro gol. E o Ceará ainda vai ter 4 duelos com clubes de Série B. Vai enfrentar o Vitória, vai enfrentar o Sport, vai enfrentar o Sampaio, que é exatamente o próximo adversário, e vai enfrentar o CRB, além de pegar o Fortaleza. Ou seja, vai ter confrontos complicados para o Ceará ainda na Copa do Nordeste, né? Porque o Ferroviário não era uma equipe que, teoricamente, você era para tropeçar, e o Ceará acabou perdendo. E, em meio a isso, ainda terá a Copa do Brasil, que eu até diria que é a competição mais importante para o Ceará nesse começo, olhando para termos financeiros. Claro, cearense, para tentar chegar mais à frente e passar pelo menos entre os 4 ali da Copa do Nordeste. E o jogo de hoje mostrou isso, Lucas. Era um time praticamente sem movimentação, sem acertar passe. Novamente o Morínigo fez uma dupla de volantes que não tem muita qualidade para a construção do jogo, que é, no caso, o Richardson e também o Kaique, que jogou também muito mal. No meio de campo, o Castilho ficou jogando, alternando ali com o Vina, né? E o Luvanô, por exemplo, que é o jogador que veio do Cruzeiro, jogando como 9, muito apagado, porque não é a dele, e assim, o Ceará está perdendo muito tempo, porque também não tem, eu acho que são 2 carências urgentes, tanto o lateral direito como o homem referência, porque sem o Vitor Gabriel, o Luvanô praticamente não consegue desempenhar o papel dele, e ele fica praticamente a bola chegando, ele não segura no ataque, ele não é essa peça, ele é um jogador de escape, um jogador de mais mobilidade, um segundo atacante, né? Tanto é que no Cruzeiro ele jogava com o Edu era que era o homem referência, e ele jogando como segundo atacante ali, caindo mais pelos lados. E aí, até agora, o Ceará está com essas limitações, que são muito evidentes. Então, precisa meio que correr, eu acho que para essas 2 posições. Esse primeiro tempo, que foi um jogo pavoroso, deu para ver que o Maracanã, que foi o adversário do Ceará, teve muita tranquilidade na saída de bola, assim, eles trabalharam muito bem. O Ceará, acho que teve uma bola parada, por exemplo, que foi uma bola que até o Thiago Pagnussá meio que resvala nela, a bola sobra ali, bate no zagueiro e o goleiro pega. De resto, de fato, chutes de fora da área, teve um do Vina para fora e tal. Então, um time muito, muito sem inspiração, com muitos erros e tudo mais. E ali no intervalo, quando termina 0-0, a torcida vaiou, evidentemente, porque a equipe não estava jogando muito bem. E quando foi para o segundo tempo, as mudanças acabaram aparecendo, o que teria que acontecer, e ele veio com 2 jogadores que tinham se destacado
exatamente no jogo do meio de semana, né? Porque o time que jogou no meio de semana já era um time diferente do que o Mourinho usou nos 2 primeiros jogos. Ele trouxe o Eric e ele trouxe o Jean Carlos. Exatamente. Aliás, não, o Jean Carlos, acho que foi Eric e Vitor Gabriel. Pronto, exatamente. O Jean Carlos foi entrar logo depois. Ele trouxe primeiro esses dois. Tirou o Luvanor, deixou o Vitor Gabriel na frente e aí sacou o Kaique, que também não estava bem, para colocar exatamente o Arthur Kaique para melhorar o passe e tudo mais. O Ceará ainda começou o segundo tempo com uma certa dificuldade, mas já conseguia chegar mais vezes ao ataque, e é algo que o Ceará, até agora, nesse começo de temporada, ainda, em termos coletivos, não está se destacando tanto, né? Porque, basicamente, está jogando muito em função do Janderson. Não tem tantos jogadores assim que estão chamando tanta atenção. Por exemplo, o Vina, por exemplo, que foi titular na partida, não estava fazendo um grande jogo. De fato, assim, foi, acho que a pior partida do Vina, né? E aí é onde pesa, Lucas, aquela questão do Vina, né? Ele é um jogador que até agora não está rendendo e é um jogador caro. É um jogador caro para um time que está no Série B. E aí todo esse contexto de um desgaste que ele já carrega do ano passado e tudo mais, mesmo sendo um jogador com qualidade, mas quando não dá certo, se torna um problema, se torna uma crítica maior também quanto a isso. Então o Ceará estava tendo essa dificuldade. Aí o Ceará passa a melhorar quando toma o gol, um gol que, na minha avaliação, eu não vou garantir, certo? Porque pela imagem que foi disponibilizada, não dá para ter real garantia do que aconteceu. Mas na hora que o lateral direito do Maracanã vai finalizar, ele finaliza de esquerda, o jogador Hudson, que foi o autor do gol, ele tenta cabecear e ele não acerta a cabeçada, ou se bate, ele só resvala, e eu tenho a sensação que ela bateu no braço e foi em direção ao gol. Eu fico mais com essa sensação porque não só o goleiro Richard, que foi mais enfático, mas outros jogadores do Ceará, na hora, todos praticamente já levantaram o braço pedindo um toque no braço. Então, acho que nesse ponto o juiz não deu para ver, não tem VAR, bandeirinha também não viu, e eu acho que o gol do Maracanã foi até irregular. Mas, em todo caso, sem muita certeza, abriu o placar o Maracanã, e aí a situação que já era, né, por tudo que está acontecendo no Ceará, toda vez que o Ceará tomar um gol, toda vez que tiver uma situação de desvantagem, no contexto que o Ceará se encontra, que é após uma queda, né, de Série A para Série B, vai sempre vir o torcedor irritado e não sei o quê, esse time não presta e papapá. Então, acho que o Ceará a paciência é muito menor, né? Demais. A crise política mais a queda, né? É muito diferente do que a gente falou do esporte ali, que vive até se tratando do esporte, você fala isso, né? Você fala isso amanhã, em se tratando de esporte, pode dar uma merda grande. Mas vive uma tranquilidade, assim. É um time que caiu no ano retrasado, não conseguiu subir, mas foi por pouco. Está num clima político muito mais tranquilo e as coisas são mais toleradas, né? Você vê que no Ceará o negócio está mais quente. Porque, claro, né? O esporte já viveu a Série B do ano passado isso. E já está meio habituado com o mercado, de uma certa forma. E tem um outro fator também. Não tem nenhum rival acima, tá? Tem isso. O Ceará tem um rival muito acima. Muito acima, então, que vai disputar de novo a Libertadores. Exatamente, de novo com a Libertadores. Isso pesa demais. Isso pesa muito, né? E aí, em meio a uma formação de um novo time que está sendo feito com um novo treinador, tudo isso, bastou alguma coisa sair. O Ceará já não jogava bem o jogo e ainda sai atrás do placar. E aí, praticamente, assim, a torcida de novo ficou irritada e começou a avaliar determinados jogadores. Assim, do jeito que esse time tá, e aí, claro, tem o exagero da coisa, esse time vai cair para a Série C. Acho ainda que é muito cedo para dizer em que patamar o Ceará tá para disputar uma Série B. É por isso que eu estou dizendo, há uma grande incerteza nesse Ceará. A gente só vai ter uma noção melhor do que é o Ceará quando o Ceará, por exemplo, lançar o orçamento de 2023. O que é que ele pode, o que é que ele está pensando em investir? Porque, segundo palavras do Albeci, que é um dos diretores de futebol, né, um dos responsáveis pelo departamento de futebol, ele chegou a falar que vai fazer contratações agora, depois dessa leva de contratações, a partir do momento de análise do que está necessitando. Por isso que eu citei dessa questão do lateral direito, que pode estar chegando nesse meio de semana. Além disso, né, o Ceará claramente precisa de um camisa nova, porque o Luvanor não é essa peça. Foi um jogador totalmente inútil, porque não é a função dele fazer isso. E aí, nesse aspecto, quando o Ceará toma o gol, aí realmente o jogo se torna mais tenso. O Ceará era algo que era também para se observar, eu cheguei a falar isso na transmissão da rádio. Foi depois de tomar o gol do Ferroviário que o Ceará se perdeu por completo.
ficou irritado, não estava muito concentrado e praticamente tomava muitos contra-ataques. A equipe do Maracanã até teve algumas possibilidades de contra-ataque, mas o Ceará estava um pouco melhor postado e aí depois o Morínigo vem com mais 2 peças que dá um pouco mais de qualidade, que no caso foi a entrada do Jean Carlos, que o Vina de fato não fazia uma boa partida, e também, né, no caso, trazendo mais um jogador de ataque, né, colocando mais um jogador de ataque. E o Ceará foi até criando algumas chances, né? 2 delas com o Vitor Gabriel. Eu senti muito assim. O Vitor Gabriel não me parece ser um atacante confiável mesmo, assim, sabe? Acho que para o começo da temporada, ok, mas até imaginando para uma Série B, sabe, assim, poderia ser uma terceira opção. Eu não sei se é para uma segunda opção, não. Porque ele não me parece ser um centroavante que ataca a bola. O cruzamento que veio do Jean Carlos logo numa jogada pelo lado esquerdo, eu fiquei com a impressão de que ele não quis, sabe, se jogar a bola. E um centroavante tem que ter esse ímpeto, né, de atacar a bola para ver se consegue fazer o gol. E eu acho que ele perdeu uma grande chance. Teve uma outra também que foi uma cabeçada que foi para fora. O Ceará começou a atacar mais vezes, começou a pressionar. E aí vem a jogada. O Eric, né, que até já tinha tentou um chute, foi para fora. O Eric não é bem de finalização, né? Teve outro chute que chutou em cima da marcação. E aí vem uma jogada, exatamente uma jogada de Náutico, né? A bola vem para o Eric, tal qual no jogo do meio de semana, que tinha encontrado um passe para o Vitor Gabriel. Ele dá um passe em profundidade, assim, mesmo no momento certo, e o Jean Carlos apareceu do lado direito para fazer o cruzamento. E aí o Janderson chegar finalizando, né? Então, na hora daquele empate, sim, já dava uma tranquilidade, porque já era minutos finais, o jogo já estava próximo para acabar, e aí o Ceará conseguia aquele gol ali no final. E nem demorou praticamente 1 minuto sequer, o Ceará já recuperou a bola no meio de campo, e aí o Vitor Gabriel acionou o Jean Carlos, que aí ele faz esse belo gol, né, de cavadinha para fazer o gol da virada. Então, o resultado, em termos gerais, foi um resultado de alívio. A apresentação, desempenho em campo, foi abaixo. Porque, claro, o Ceará tinha feito 2 goleadas no Campeonato Cearense, uma contra o Guarani de Juazeiro e uma contra o Pacajus, mas eram adversários com uma defesa bem frágil, bem frágil. Quando o Ceará até agora enfrentou adversários que acabou fazendo uma defesa bem postada, o Ceará teve dificuldades. O Ceará teve muitas dificuldades. E eu acho que ainda o Morínigo ainda está vendo quais são as melhores combinações. Me parece, e aí para encerrar, que o time que terminou, não necessariamente o time que terminou, até porque entrou o Chay no finalzinho ali, mas o time que terminou é o mais próximo do titular, que hoje eu acho que o Ceará é capaz. Mas o Ceará ainda tem muita deficiência nas laterais, tem uma composição de meio de campo que ainda não está totalmente acertada, tem certos jogadores do setor ofensivo que não me parece ser jogadores soluções, mas eu acho que, no geral, o Ceará ainda tem muito a percorrer. E aí o Morínigo tem que ser muito esperto para entender cada contexto do que se encaixar. Mas no momento ainda é uma grande incerteza esse Ceará, que ainda vai chegar ali quando chegar na Série B, para a gente ver o real status que ele vai chegar para a competição. Eu estou com uma estabilidade aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Ouvimos, estão. Estou ouvindo. Vendo ou não estão? Não está travado, né? Não, tá meio normal. Tá pixelado aí. Tá 8 bits. A tua. Eu consegui escutar tudo que tu falou, meu. Incrivelmente travava e depois ia velocidade 2 do WhatsApp. Mas deu para vir toda a mensagem aqui. Eu queria te perguntar, Minhoca, diante de tudo isso que a gente falou, desses problemas extracampo do Ceará, o quanto isso respinga no treinador, se é que respinga, essa impaciência, de uma forma geral, da torcida com o clube, com razão, tá? Pelos erros de Robinson, o sumiço de Robinson, toda essa questão política e a questão do futebol também no ano passado. Então, assim, a torcida do Ceará está na dela de cobrar, isso aí é certeza, é fato. E aí eu queria te ouvir o quanto isso já respinga, se é que respinga, no treinador, né? Com o começo de temporada, não dá nem para dizer que é um trabalho oscilante, e o resultado está ok, né? 3 vitórias e um empate e uma derrota, mas de apresentação de resultado, de futebol mostrado, não tem sido nada que enche os olhos, né? Então, se isso já respinga,
em Mourinho ou ainda não? Ele está blindado? Como é que está a situação? Não, eu acho que o foco está muito no presidente, Lucas, muito no presidente mesmo. É uma coisa até chata quando a gente vai falar sobre o Ceará, porque tudo que a gente possa falar de uma projeção, do que pode ser 2023, do que é que precisa para elogiar e não sei o quê, para falar, fazer uma crítica e tudo mais, o torcedor, e aí dá para ver aqui até no chat, por exemplo, ó, o Rob Reis falou, o Gabriel Moraes, o torcedor, ele não aguenta mais saber que o presidente está lá. Então, assim, por ele, se o time golear, se o time fazer a virada como fez, se o time até jogar bem, ele pode até se empolgar, mas sabendo que o presidente ainda está no clube e que ele não aparece, que ele não dá uma satisfação. Essa semana teve exatamente a negociação do Palmeiras, né, que vai pagar o valor do Arthur Cabral, um dinheiro que já era para o Ceará, acabou, enfim, né, estava atrás desse dinheiro, esse dinheiro vai entrar, e todo mundo quer saber, esse dinheiro vai ser um dinheiro para sanar dívidas, esse dinheiro vai ser para contratar jogadores, está tudo muito incerto, porque, perceba, quantas coisas não são ditas, você não sabe que patamar colocar, você não sabe o nível de buraco, e você também não sabe, que é o que você me perguntou, o quanto o treinador, por exemplo, ele é prestigiado. Por exemplo, eu estou gostando muito das coletivas do Mourinho. Acho que ele está muito ciente. Ele até chegou a falar no jogo passado, né, na goleada, que o caso da crítica da torcida, obviamente, a crítica não pode estar direcionada aos jogadores e, enfim, às pessoas que estão chegando agora, porque basicamente a crítica já existia antes, né? Mas isso também vai acontecer, né? Quando o torcedor olha o Igor jogando na lateral direita, quando vê, por exemplo, um jogador como o Richardson, que terminou mal a temporada passada, quando vê o Luiz Otávio cometendo falhas, o torcedor já está cansado, porque são jogadores que já estão assim com um certo resquício, né, do fracasso também. Então, de uma certa soma muito grande, né? Exato. E aí é que tá, não há nenhum tipo de blindagem quanto a isso, ou pelo menos um discurso que não, gente, isso vai acontecer. A gente ainda, porque assim, o correto a se falar do Ceará é um time que está em formação. O Mourinho ainda está vendo quais são as melhores peças, os melhores encaixes. Essa é a lógica. Mas a impaciência do torcedor por não ver, por exemplo, o Ceará tem essas deficiências. O Ceará, de fato, está buscando que tipo de camisa 9? Que tipo de lateral direito? Mais defensivo, mais ofensivo? A gente não tem uma noção do que é, porque está muito incerto, entendeu? Qual é o nível de investimento? Vai ser um lateral que é nível de Série B, um cara acostumado com Série B, um cara que é aproveitado mais da parte de baixo da Série A, um cara promissor que surgiu numa Série C. A gente não tem muita noção de como o Ceará está se montando, apesar dos nomes que já chegaram. E gera essa grande incerteza. E eu acho que o Mourinho, ele é uma peça que também é uma grande certeza. Porque, por exemplo, se hoje não tivesse vencido, tivesse empatado, ou até mesmo perdido, ficaria uma pressão maior para ele e uma situação que talvez a culpa não seja dele, entendeu? Porque ele está trabalhando com o que tem, ele está trabalhando com o elenco que tem. O Ceará hoje, por exemplo, tem 3 jogadores no meio de campo que certamente daria para entrar em vários clubes de Série B, né? Chay, Jean Carlos e Vina. E ao mesmo tempo, se tem 3 jogadores, teoricamente, para jogar ali na mesma função como meia, apesar do Chay ter jogado no último meio de semana jogando mais aberto, você não tem um camisa 9, um cara que tem a referência, né? Que é um cara que consiga, não precisa ser também excepcional, mas um jogador que tenha um pouco mais de feitio. Eu vou mandar Kaique e pedir um desses 3 aí. Não, falando sério. Lateral direito, entendeu? Então, são essas lacunas que são urgentes, que ao mesmo tempo o Ceará conseguiu algumas, em alguns setores, fazer boas reposições, ter um titular, uma reserva, uma terceira opção, adaptar um jogador para alguma característica que o Mourinho possa pensar, mas em outras não tem. O torcedor, ele fica desesperado por saber que tem o Igor, e a outra opção, no caso, é o Marcos Ítalo, entendeu? Que é o Buiú. Então, assim, o cara não tem o que fazer, não tem escolha ou morre, morre ou morre, entendeu? Para ele. Então, é um desespero hoje para o torcedor do Ceará. E, ao mesmo tempo, ele não tem como criticar especificamente o trabalho do Mourinho por conta disso. O que ele pode fazer já não dá mais para Richardson. O cara, vamos fazer aí outro jogador. Aí, por exemplo, o Kaique, hoje eu já vi mais crítica em cima do Kaique, e com razão, porque ele não fez uma boa partida. Então, acho que são problemas que, quanto mais as coisas não são esclarecidas e resolvidas internamente no Ceará,
isso pode acabar desdobrando dentro de campo, né? Jogadores talvez mais incertos, não entendendo o contexto, porque basta o time tomar um gol, basta ter uma nova derrota, e aí vou falar o jogo mais importante, Lucas, que o Ceará vai ter nos próximos dias. É o jogo da próxima semana contra o Sampaio. Esse jogo, para mim, é determinante, porque o Ceará vai enfrentar o Ferroviário, que chegou a vencer ele na semana passada, mas por mais que vença o Ferroviário, eu estou muito mais interessado em saber do Ceará enfrentando o Sampaio Correia, que é um adversário de Série B, do que propriamente o Ferroviário de novo, entendeu? Claro que se não vencer o Ferroviário, aumenta mais a pressão. Mas eu quero muito mais ver contra esses times, né? Enfrentar o Sport, quando enfrentar o CRB, quando enfrentar o Vitória, né? Enfrentar o Fortaleza. Esses jogos, eles vão dar um panorama, claro, do Fortaleza ele não é favorito, mas é como vai se comportar contra o adversário de mais qualidade. Será que o Ceará vai saber jogar melhor sem ter a posse da bola, jogando melhor defensivamente? São essas situações que a gente vai ver, acho que nos próximos dias, quando começar a vir os jogos mais do perfil que o Ceará vai enfrentar, né? Série B, e aí, claro, o Fortaleza é o ponto fora da curva, porque é um adversário de nível técnico mais alto. Perfeito, Minhoca. Para a gente fechar, destaques aí, como é que você viu individualmente, quem você destaca positivamente, quem foi mal, nominando aí os destaques, Minhoca. Vamos lá, dos piores, que foram, assim, o time jogou bem abaixo mesmo, assim, sem muita criatividade. O primeiro vai ter que ser o Igor, é um jogador muito limitado, muitos problemas, assim, tinha hora que eu estava comentando o jogo e, cara, era meio, eu tinha que ficar citando, assim, tipo assim, ó, lá vai ele de novo, vai errar, e ele errava, entendeu? Então, assim, parece perseguição não, mas é algo recorrente, entendeu? Se ele tivesse, para cada erro que ele comete, ou para cada 2 erros, um acerto, mas é um jogador muito errático, entendeu? É complicado você ter um jogador desse nível para um começo de temporada, entendeu? O Ceará está enfrentando o Pacajus, está enfrentando adversários bem frágeis, né? Calcaia não enfrentou ainda, né? Mas adversários bem limitados, entendeu? E ele está tendo problemas, entendeu? Então eu acho muito preocupante para o que virá mais para frente. Acho até que se o Michel Macedo demorar a recuperar, né, eu acho que o Igor, para mim, já tem que ser negociado. Assim, não me parece ser um jogador que durante a temporada vai ter uma curva de crescimento. Do que ele já fez pelo Ceará e agora é um jogador bem abaixo e para mim é o destaque mais negativo do jogo. Outro que foi mal foi o Kaique, muito erro de passe, já que o Ceará estava tendo dificuldade, porque essa é até agora a coisa mais nítida que o Ceará mostrou, e tudo bem que é início. Quando o time está muito bem montado defensivamente, volantes precisam ter melhor qualidade de passe. E eu não acho que essa combinação Kaique e Richardson é a melhor. Eu acho que o Arthur Rezende me parece, para esse momento, a peça ideal. E dependendo do que for avaliado até começar a Série B, se der para trazer, ok, mas eu ainda acho que o Ceará vai precisar desse volante de saída. Acho que o Kaique pode até ser útil mais para frente, mas no momento está tendo também muitas dificuldades e na partida de hoje também foi bem abaixo. E o terceiro que eu vou citar, o Vina jogou abaixo, certo? Do que se espera dele, jogou abaixo. Eu acho que talvez eu vou ficar com... É complicado, porque assim, tem 2 jogadores aí que podiam ser citados, acho que eu vou fazer até um pódio aí com 4 jogadores. Porque o Vina não jogou bem mesmo, assim, teve muita dificuldade, errou passe, não estava, parecia que ele não estava totalmente conectado com o jogo. Foi para o jogo e simplesmente não apresentou quase nada de qualidade. Mas o Luvanor também teve muita dificuldade. Mas aí o Luvanor, vou fazer uma ressalva, porque o Luvanor, ele estava no meio dos zagueiros, sabe? E tinha hora que ele tinha que sair da área, teve lance, e ele começou a errar, lance até bobo, sabe? A bola batia lateral para ele devolvia, jogava a bola de novo para lateral. Então, assim, foi um jogador também com muitos problemas. Então, assim, eu cito esses 4 como os destaques mais negativos. Do lado positivo, eu acho que o único jogador que entrou como titular e foi bem, e que vem jogando bem, é o Janderson. O Ceará hoje depende muito do Janderson para fazer jogadas individuais. Então é um jogador... Claro que talvez esse jogo de hoje foi o jogo que ele mais perdeu bola, assim, mas ele ainda é o jogador principal do Ceará. É o cara que pega a bola, parte para cima, fez hoje o seu primeiro gol, acho que até estava merecendo, já deu várias assistências nesse começo de temporada, e é o jogador que representa essa qualidade. O Ceará tem que ter muito zelo agora com o Janderson, porque não há
outra peça com esse perfil, que aí eu vou listar os outros dois que foram positivamente, que é exatamente essa dupla que está aparecendo na tela, Eric e Jean Carlos. Foram esses dois jogadores, ao entrar, para tentar mudar o panorama e o Ceará melhorar no jogo. Foram poucos minutos que o Ceará melhorou, foi só na reta final, e Eric e Jean Carlos foram esses dois jogadores que acabaram fazendo o Ceará crescer, né? O Eric já tinha jogado muito bem no jogo passado, ele tem uma característica que é muito boa, né, do drible, de quebrar linha, não tem tanto a velocidade que o Janderson tem, mas é uma peça que, dependendo também do contexto que o Ceará possa montar, imaginando um time titular, e é claro, depende do jogo, Janderson juntamente com o Eric. O Ceará vai precisar ir no mercado para trazer também peças de reposição para esses dois atletas, porque Leandro Carvalho definitivamente não é jogador para essa temporada, mas por enquanto está no Ceará, tanto é que nem foi listado hoje para o jogo. E o Jean Carlos, eu acho que o Jean Carlos tem tudo para ser o principal jogador do Ceará nessa temporada. Eu acho que o Jean Carlos tem muita qualidade, porque não é só pela questão de fazer gols, de criar possibilidades, né, de criar chances de gol, mas é porque ele é um jogador muito participativo e está precisando de jogadores desse tipo no Ceará. Jogador que sempre busca o jogo. Ele está numa best friend aí com o Vina. O Vina até, apesar de não estar jogando mal e alguns torcedores pegando no pé do Vina, ele até está bem de grupo, entendeu? Quando o Janderson fez o gol, ele chamou o Janderson lá para cumprimentar, e quando o Jean Carlos fez o gol, ele saiu correndo lá para comemorar com o Jean Carlos. Mas hoje, o Jean Carlos até falou essa semana, né, que até queria jogar com o Vina, né, que desse certo. Mas aparentemente, na formação que o Mourinho está pensando, tá difícil imaginar os dois jogando juntos para um jogo mais equilibrado do que o Ceará necessita. Perfeito, Minhoca. Perfeito. É isso. Aqui a gente fecha o nosso programa de hoje. Passamos aí pelos jogos de Sport e Ceará. Lembrando para vocês, pessoal, que amanhã tem de novo, né? E amanhã a gente tem... Ô, Lucas, fala, Minhoca. Deixa eu só responder uma pergunta aqui do Marcos Henrique, né? Que ele perguntou se a queda do ano passado, da forma como foi, se não acha uma apatia da imprensa para descobrir que raios aconteceu nos bastidores do clube. Olha, Marcos, a coisa que a gente mais tenta, e aqui eu falo pelo povo, né? É tentar saber coisas internas. Mas hoje o Ceará vive um grupo, talvez o clube mais fechado, um dos clubes mais fechados do Brasil, assim. Nada se sabe mesmo. Tanto não se sabe que até as pessoas que hoje fazem o Ceará, o próprio ABC, por exemplo, ele não sabia explicar, por exemplo, se o Kleber ainda recebia salário por conta da suspensão do doping, entendeu? Então tá tudo muito fechado. Na verdade, para resumir, para fechar, tá tudo muito concentrado numa pessoa só, que é o presidente Robson de Castro. E ele sozinho é que está dizendo as coisas, basicamente, assim, para ele. E ele não atende à imprensa, não fala nada, né? Sobre essa questão da renúncia, tentamos falar com ele não falou, não respondeu, apareceu lá que ele recebeu, e ele não responde. Enquanto tiver uma pessoa que fecha cada vez mais o clube, é muito difícil a gente conseguir saber, né, essa situação. Queria muito saber detalhes, né, mas assim, para quem quer saber um pouco mais de detalhes, acompanhe um dos candidatos, né, que é ao Conselho Deliberativo, Danilo Lopes, que vem em várias entrevistas mencionando bastidores, né, de reuniões que vem acontecendo do pessoal do Conselho, e eu até sugiro acompanhar uma live do Bora Pro Racha, em que ele faz uma entrevista que ele esclarece muitos pontos do que está acontecendo internamente no Ceará, né, que pouco se sabe.